Primeiro review do Brasil! Weezer HE01, primeiro review do Brasil! E aí pessoal, bem-vindos ao Balde Sound, eu me chamo Rafa Hack, estou aqui hoje com o Weezer HE01 tipo Kailin. Esse fone aqui tá dando o que falar, muita gente fala bem por causa do som, e tem gente que fala que não gosta do design dele porque acha que é fone de Barbie, fone de mulher, parece uma joia. Então vamos falar um pouquinho sobre ele. Então vamos abrir a caixa, né? Vamos ver aqui como é que abre. Essa caixa é um pouquinho diferente. Experiência de unboxing. Olha o capricho. Esse capricho que mostra quanto a marca se preocupa, né, com o consumidor, certo? Aqui vem os manuais, né? Vamos direto aqui para o fone de ouvido. É um cuidado, um esmero, né? Bem grande, um fone de ouvido muito bonito. Olha só. O que é isso aqui? Ah, olha só que legal. As ear tips, as borrachinhas, vários modelos, olha só que lindo. Aqui vem o cabo, olha só. Bem robusto, de excelente qualidade mesmo, né? Olha só o capricho do fone. Divisor. E aqui a conexão, né? Que vai nos drivers, certo? Tem muitas pessoas que falam que ele parece uma joia de mulher, um brinco, mas ele na real é muito bonito, principalmente quando você olha pessoalmente, assim, né? Na sua mão, assim, você consegue ver que ele é muito premium, um acabamento excelente, né? Não tem rebarba, não tem nenhuma colinha sobrando, um mau encaixe, assim. É um esmero muito grande mesmo. Olha, tô ansioso para testar esse fone. Então aqui é o encaixe dele, né? São dois pininhos, certo? Eu vou colocar aqui qual que é o tipo escrito. Ele não tem aquela parte mais rígida assim, que contorna a orelha, né? Como no Kazé SF, em alguns Kazés. Mas vou testar mais pra frente ali, né? Vamos ver como é que fica. Ele é bem maleável, essa parte do fio, né? Depois aqui da parte que une aqui, né, a junção aqui do cabo, ele fica bem mais grosso, tá? E se assemelha a uma corrente. É muito bonito mesmo. Agora esse estojinho aqui para ear tips é muito legal, muito bonito. Nossa, bem legal mesmo, gostei. E é com grande alegria que eu digo que esse aqui é o primeiro review em português desse fone. Esse é um fone que tá lá na gringa, estão falando muito bem dele.
Esse vai ser o primeiro review em português no Brasil, tá? Então isso é uma coisa que me deixa muito feliz. Muito obrigado ao Paulo que me cedeu esse fone, né? Me emprestou para mim poder testá-lo, poder fazer o review aqui para vocês. Então vamos falar primeiramente aqui do acabamento do fone, né? Aspectos construtivos. Ele possui drivers de 10.2 milímetros. A tecnologia empregada nesses drivers é de propriedade da própria marca. Então é HDSS, Hardware Frequency Tuning Black Tech. Esse é o nome. E esses drivers são de 10.2 milímetros. Pelo que eu entendi, tá? Pelo que me parece, é como se ele tivesse tipo uma mola que se movimenta para proporcionar o som, certo? É uma tecnologia diferente de propriedade só da marca, propriedade própria, né? Eu nunca tinha ouvido falar dessa tecnologia e realmente tem marcas assim que colocam materiais diferentes nos drivers, poder proporcionar um som um pouco diferente, né? Por exemplo, o Urban Fan, os drivers são de berílio, né? Tem alguns drivers de fone que são de grafeno, com alumínio, então tem várias distinções aí de materiais e de tecnologias que fazem o fone ser um pouquinho diferente dos outros, e esse fone consegue ser muito diferente dos outros. Então, ele possui esse acabamento que parece que ele é côncavo para a parte de dentro do fone, essa parte aqui, né? Ele é meio transparente, daí dá uma impressão de ser côncavo. Deixa eu tentar focar aqui. E ele é todo transparente, assim, o corpo aqui do driver, né? Tem também a questão dos encaixes aqui, é bem legal, bem feitinho, tem uns detalhes dourados, né? Muito bonito mesmo. Então todo o encordamento dele também, ele lembra muito como se fosse elos de corrente, né? Ele é transparente, o invólucro dele, né? De plástico é transparente e o cabo é dourado, né? Então ele se assemelha muito a elos de uma corrente, assim, é muito bonito, bem legal mesmo, sabe? Tu sente assim a importância que deram para o acabamento do fone, né? É um fone muito premium, o conector dele é bem parrudo, né? Também trabalhado, ele tem toda uma rebarba, um recartilhado aqui nessa parte aqui, né? De baixo. Então assim a gente sente a preocupação que a empresa teve, né? Com o acabamento do fone, né? Tem muita gente que acaba pegando o pé do acabamento dele por ele ter esses dourados, esses detalhes assim, mais arredondadinho, que ele é um fone de Barbie, um fone para mulher, um fone que parece um brinco de mulher, algo assim. Mas na real ele parece mesmo uma joia, né? Ele parece uma joia, mas assim, essa é a última coisa que alguém que gosta de fone de ouvido tem que ficar pensando, né? Vamos pensar na qualidade sonora, né? Pelo amor de Deus, vamos parar com essa besteira. Em questão de encaixe, ele é muito bom, tem um encaixe bem ergonômico, não fica sobrando para fora da orelha, né? E ao mesmo tempo ele fica bem encaixadinho, vem com vários tipos de ponteira, como eu mostrei ali no unboxing. Então é um fone bem completinho, né? Que já, como a gente costuma dizer, já te entrega uma experiência total. Você não precisa ficar trocando o cabo, trocando ponteira, porque tem alguns fones assim que às vezes o pessoal fala assim, esse fone aqui é muito bom, por exemplo o Blom BL01, né? O pessoal começa a falar assim, um fone muito bom, mas daí tu coloca ali um cabo de 16 vias e tu coloca tal ponteira e blá, aí o fone fica perfeito. A gente tem que analisar o fone do jeito que ele vem na caixa, certo? Essa é a experiência que tu tem quando tira o fone da caixa. Se for para pegar e ficar fazendo incrementações, trocar de cabo, trocar de ponteira, isso tu consegue fazer em qualquer fone e deixar ele melhor. Mas do jeito que ele vem da caixa, ele já é muito bom. Se tá gostando, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações para receber os novos vídeos e deixa seu like. Além das ponteiras que vem no estojinho aqui que eu mostrei no unboxing, né? Esse estojinho sim parece um estojo de maquiagem. Então, além dessas ponteirinhas aqui que vem nesse estojinho, ele vem com mais essas ponteirinhas aqui
Eu não sei se são da Speedfit, mas pode ser que sejam, não tenho certeza, tá? São outras ponteirinhas que vão te proporcionar outro tipo de qualidade sonora, né? Outro tipo de som. Então, quando você troca as ponteiras, às vezes você consegue ter mais grave, mais médio, mais agudo, né? Então, elas até têm cores diferentes, né? Eu vou abrir aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, vai ter a laranjinha, que é um pouquinho maior, a vermelhinha e a verdinha. A verdinha é menorzinha, né? Elas têm tamanhos diferentes. Então tu consegue identificar pela cor, fica mais fácil também de ver qual que é o tamanho. E geralmente quanto maior a borracha ali, né, tem que ver o encaixe no canal auditivo, né, mas quanto mais ela preencher, mais vai te proporcionar graves fortes, né. Vamos parar de falar de borrachinha, parar de falar de cabo, About the Sound. Como que é o som do Wizard HE01? Que fone gostoso de ouvir. Além da equalização dele ser perfeita, assim, do meu ponto de vista, né? Ela é bem nivelada, assim. Não é um fone que fica xoxo, que tu ouve assim, pô, tá faltando alguma coisa, tá faltando grave, tá faltando agudo. Não, ele tem uma equalização bem legal, então tu consegue ouvir bem grave, médio e agudo, do jeito que tem que ser. Tem bastante detalhamento nos pratos, nos agudos, né? Prato de bateria, você consegue sentir bem assim quando dá aquela repicada assim em algum prato assim. Principalmente tem uma música aqui que eu até vou colocar aqui agora para vocês entenderem. Dá uma olhadinha nessa música, quem gosta de metal, lógico, né? É uma música do Def, Beat the Pain. Essa música aqui, ela tem muita quebra de tempo, troca direto de ritmo, né? Vamos dizer assim, não é uma música padrãozinha assim que tem aquele ritmozinho padrão, chega no refrão, muda um pouquinho, depois volta para aquele ritmo. Ela muda direto, ela é bem metamórfica, por assim dizer, ela fica trocando direto assim, então é muito legal mesmo, tu sente bem assim os passos de bateria. E também ele é um fone muito rápido. O que isso quer dizer? E quando tem assim a pedaleira dupla, por exemplo, tem partes que são mais rápidas assim, você consegue ter uma distinção bem legal, assim, consegue sentir bem, ouvir bem, assim, não fica um som embolado. Ele consegue te dar toda a fidelidade que tu precisa ter assim da música. Então, sobre os testes que eu fiz com esse fone, eu notei assim, por exemplo, na Beyond the Pale do Machine Head, que ele tem uma extensão legal, mas o grave dele fica bem aveludado, assim, ele não fica seco. Eu gostaria que ele fosse um pouquinho mais seco, mas ele tem tu sente bem a potência também dos graves, assim, do contrabaixo, assim, ele fica bem gravão, assim, bem gravudo o contrabaixo. Mas eu gosto um pouquinho mais seco, mas isso é só detalhe meu, ele tem graves muito bons. Na Beat the Pain do Def, tu consegue ver a rapidez desse fone, ele te entrega toda a velocidade necessária para ouvir bem definido assim, o bumbo da bateria, né? Os repiques assim, que ele faz em caixa, em prato também, que dá aqueles... É fenomenal assim esse fone nessa parte assim. E também ali na Zumbi do Decamberries você consegue notar bem assim a distinção, que às vezes o efeito vem para cá e vem para cá. A virada de tom parece que começa aqui, tum, 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 termina no outro lado, assim, tu consegue ouvir bem assim a distinção da passagem da bateria, assim. Então isso te proporciona assim um efeito para quem nunca pegou um fone assim que é um pouco mais avançado. Se puder ter a oportunidade de pegar um fone assim, pega, que você vai entender do que eu tô falando. Ele te dá uma emoção a mais quando tu tá ouvindo a música. O foco dele pode-se dizer que é um pouco nos médios, tá? Então assim, isso é bom para quem gosta de rock, de metal também, que tem bastante detalhamento daí de guitarra, de voz, assim, né?
Ele vai ter assim, pra mim ele tem bastante agudo também, na questão de pratos tu consegue ouvir bem, né? Mas não são aqueles agudos estridentes ou que ficam muito pra frente das outras frequências, né? E os graves também são muito bons. Ele não é um fone gravudo assim, que nem o Trane AT10, que eu já tenho review aqui no canal, né? Ele é um fone que tem graves fofinhos, assim, o pessoal que é do grupo vai entender. Graves fofinhos, não é aquele grave fofo, bem gordo, né? Ele tem um grave, assim, bem definido. Ele é aveludado, não é um grave assim seco, que nem tem de armadura balanceada, por exemplo, do KZA SF, tem um grave mais seco. Ele tem impacto, mas ele tem aquele som aveludado, assim, gostoso de ouvir, e ele tem bastante extensão. Então, assim, se comparar, por exemplo, com o KZA SF e com o Philips TAT 1215, que eu fiz review recentemente aqui no canal, que é um TWS, ele vai ter uma sonoridade muito parecida com a desse Philips, que eu elogiei bastante. Então eu vou pegar de volta esse Philips emprestado para poder comparar os três. Eu vou comparar esse fone, o Weezer, com o KZA SF e com esse TWS da Philips. Porque tem gente que vai pensar assim, pô, mas vai comparar um fone cabeado com um fone TWS? Meu, não faz sentido. E o fone TWS, né, Bluetooth, ele não tem tanta qualidade sonora assim para competir com o fone cabeado. Eu falei lá no review dele que esse fone da Philips tem qualidade de fone cabeado. Então eu vou pegar os dois emprestados para poder realmente testar e comparar, porque a assinatura sonora dos dois é muito parecida, e eu disse isso, que essa assinatura sonora é quase que perfeita, no meu ponto de vista, tá? Cada um ouve de um jeito. Tem gente que ouviu esse fone aqui, né, o Weezer, e achou que ele tem muito grave. Já tem gente que acha que ele tem uma equalização muito boa. 3 pessoas que eu conversei, que são meus amigos que possuem, o Ed, o Emerson e o Paulo, que me cedeu o fone, gostam muito da equalização dele e preferem ele em relação até a outros fones muito bons também, que o pessoal tem falado muito bem aí, Team Hi-Fi T2, até ao Urban Fan também, né? E outros fones, eu vou deixar listado aqui, vários fones são bem legais, tá? Também estão aí na crista da onda, assim dizer, né? Todo mundo assim gosta desses fones e tem uma discussão bem grande qual que tá o melhor aí. No final do ano passado para começo desse ano, todos esses fones aqui são excelentes opções de compra e que vocês não vão se arrepender, né? Claro que alguns deles são um pouquinho mais básicos, mais voltado para um público mais básico. Isso você vai perceber também pelo preço dos fones, às vezes, que tem fones aí na faixa de 200, 300 reais, tem fones até de 50, 60 reais, né? Mas tem fones que já ultrapassam 600, 700 reais. Então é uma diferença bem grande de valor também, de preço, né? Para se levar em consideração. Eu vou fazer vídeo de comparação, vou comparar ele com os outros fones, vocês vão ter uma noção melhor do que eu estou falando, porque assim, não adianta eu falar só que o fone é bom, mas não dar exemplo para vocês. Vocês têm que saber que esse fone é melhor que esse, que é melhor que aquele. E porque às vezes o cara fala assim, esse fone é muito bom, mas é muito bom por quê? Pra quê? Por causa do preço só? Por causa do som? O som chega a ser melhor do que tal fone? Pode perguntar, pergunta aqui embaixo que eu vou responder se ele é melhor do que qualquer outro fone que vocês conhecem, beleza? Tá, mas não desviando do assunto, vamos voltar a falar de som, né? Falando mais um pouquinho só sobre o som dele, né? Agudos, beleza, ok, no nível certo, não fica assim muito para frente das outras frequências que às vezes só ouve agudo ou não tem sibilância, não tem aquele pico de agudo que incomoda, tanto em música com vocal feminino, quanto assim, às vezes algum efeito de guitarra que dá um pico que machuca assim o ouvido, não tem. Tem detalhamento de agudo, tu consegue ouvir bem assim, o que é um chimbal, o que é um prato de ataque, o que é os pratos de bateria, assim, ouvir bem assim. Não é aquele som que nem eu falei ali já sobre o fone da AKG, que a galera
fala muito bem do fone da KG, que vem na linha Galaxy S, Galaxy Note, coisa e tal. Pra mim, aqueles agudos ali são muito artificiais, parece tudo igual, tu não consegue distinguir muito a questão de prato, tá? Então esse aqui vai ter bem mais definição. Questão de médios, vai ter bastante detalhamento em voz, em guitarra. E questão de graves, eles vão ter graves com impacto, com extensão, uma extensão bem legal. Consegue ouvir bem assim também, ele tem um pouquinho de eco assim, né, e dá um impacto legal assim nas viradas de bateria, por exemplo. Só que não são graves tão fortes assim que encobrem as outras frequências. Então isso que é muito bom, sabe? Conseguir distinguir bem as frequências e os instrumentos, né? Os instrumentos têm uma separação sonora bem legal, bem decente também. É grande, né? Eu já acho que assim, em termos de separação de palco sonoro, assim, vamos dizer que esse fone aqui, o da Philips, eles conseguem distinguir legal, eles só vão perder com o headphone, por exemplo, né? Que vai ter mais espaço, né, para reverberar e para criar esse palco sonoro. Mas o palco sonoro dele é bem satisfatório também, a imagem sonora dele é muito boa. Então é um fone assim que beira a perfeição. Todo mundo aí que comprou diz assim, meu, não vou... esse aqui é um fone que eu não vou trocar, porque geralmente quem compra esse tipo de fone, a galera aí, né, que participa do grupo lá de discussão, né, sobre fone de ouvido e tal, pessoal que é entusiasta assim de som compra muito fone e troca e revende para poder comprar outro. Então esse aqui a galera acaba ficando. Eu me empolguei tanto falando do fone que eu já ia esquecendo de falar o valor dele. Eu tive que voltar para gravar essa parte de volta. Então, a questão de valores, né? Esse é um fone que já teve um preço assim de R$850 mais ou menos. Hoje em dia você encontra ele na faixa ali dos 460 em algumas promoções no AliExpress e na Banggood, tá? E o legal é que às vezes o Ali tem aqueles cupons de desconto e tal, então talvez você consiga abaixar um pouquinho mais. Caiu bastante o preço dele, já tá com um preço bem mais acessível aí para compra, tá? Mas para vocês terem uma ideia, que era um fone de R$850. Então, para entender qual é a qualidade, qual é o nível desse fone. Então, tá com preço legal, é um fone que vale a pena, é um pouquinho caro para alguns aí, R$450, R$460, mas é um fone que compensa muito e tu pensa assim que é um fone pro resto da vida, que você não vai precisar ficar trocando de fone. É um fone definitivo, não é um fone temporário. Então, vale a pena investir um pouquinho mais. Então é isso, pessoal. Se gostou, deixa o joinha, deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para receber novos vídeos. Abraço, até mais!